Quando se dissipou o último remoinho da névoa negra, Dakir pronunciou uma nova fórmula de invocação e desenhou no ar um novo sinal cabalístico. Um minuto depois, junto ao círculo mágico, apareceu outro espectro. Não era um gigante como o seu predecessor. Era um jovem alto e esbelto, o traje vermelho que aderia ao seu corpo delineava suas formas maravilhosas. Seu rosto pálido e transparente distinguia-se por uma beleza funesta. Nos grandes olhos negros impenetráveis, fulgia uma expressão de energia invencível, misturada com uma fria crueldade. O sorriso que brincava em seus lábios purpúreos e os dentes alvos como pérolas denotavam algo realmente diabólico. Uma touca justa cobria-lhe a cabeça e sobre a fronte, entre duas chamas, erguia-se uma cruz brilhante em forma de chifres. No pescoço, havia uma corrente multicolor da qual pendia, sobre o peito, uma grande estrela de ouro. No braço, enrolava-se uma corda com uma flecha ígnea na ponta do laço. Atrás dele, via-se uma larga auréola refulgindo como uma chama de incêndio. Ali, envoltos em névoa fumacenta, estavam postados dois seres em malha negra e cintos vermelhos, longas chamas tremeluzentes atrás das costas e pequenos crucifixos na fronte. O recém-chegado estendeu a mão de beleza clássica, fina e branca, de dedos delgados, e Supramati, quase maquinalmente, estendeu a sua. Imediatamente um relâmpago selou a aliança entre eles. Desta vez Dakir fez uma mesura com visível respeito e disse a Supramati: "Esse com quem você celebrou a aliança é o rei das larvas. Você não precisa saber o nome dele, porque bastam símbolos e fórmulas sagradas para que você possa, quando for necessário, chamar em seu auxílio tanto ele como um dos seus subordinados. Você ainda não tem uma noção exata do que são larvas, essas asquerosas e nocivas criaturas que povoam um mundo invisível à espreita dos vivos para destruí-los. Para domá-las, é necessário existir um poderoso senhor, tal qual é o seu novo aliado. Mais sociável que o seu predecessor, o senhor das larvas sentou-se na cadeira a ouvi-los, brincando com um anel decorado com uma gema vermelha como uma gota de sangue. Com as últimas palavras de Dakir, uma expressão mista de zombaria e cansaço esboçou-se pelo belo semblante do espírito. As suas palavras, Dakir, ainda são uma letra morta para o seu discípulo, disse ele com um leve sorriso. Nele ainda estão por demais vivos o homem caduco e o psiquiatra moderno para que possa penetrar no nosso mundo, rejeita-do tão categoricamente pela imaculada ciência que só admite aquilo que pode apalpar, pesar e dissecar com bisturi. Você tem razão. O irmão Supramati ainda é cego em muita coisa, mas ele tem vontade e obstinação, argumentou Dakir. Para crer e entender é necessário enxergar. Eu calculo que em breve estarei com ele em seus domínios e espero que você possa mostrar-lhe a maléfica atividade das larvas e o modo como você as amansa. Venham, terei prazer em mostrar-lhes o meu reino, prontificou-se sorrindo o estranho visitante. Vocês escolheram uma hora bem oportuna para a visita. A Terra envia-nos profusamente belos exemplares dessas maravilhosas criaturas e os encarnados se esmeram em acertar-lhes o gosto. Temos trabalho à beça, pois você mesmo sabe que não há nada mais difícil do que arrancar pessoas de uma mesa bem servida. Até mais. Ele levantou-se, fez um gesto de despedida e pareceu ter afundado na penumbra vermelha que, em seguida, dissipou-se. Eu lhe mostrei dois terríveis zeladores da ordem, senhores dos exércitos do mal, disse Dakir sorrindo ao ver o rosto perturbado e desnorteado de Supramati. Agora nós chamaremos ainda alguns chefes dos operários das corporações e espíritos inferiores, tais como animais e outros seres. Ante o olhar surpreso, mas agora menos medroso de Supramati, desfilou uma série de criaturas, um mais medonho que o outro no que dizia respeito à sua forma e cor. Ele, provavelmente, sentia aquilo que devia ter sentido o primeiro cientista que descobriu com o auxílio do microscópio o novo mundo, inacessível ao olho comum. Por fim, a diversidade e enormidade de símbolos e formas que Dakir pronunciava com corajosa segurança, todos os visitantes o conheciam e ele conhecia a todos, cansaram Supramati. Apesar do febril interesse com que ele ouvia e olhava tudo aquilo, sentiu algo semelhante a uma fraqueza. Ao notá-la, Dakir anunciou que para aquele dia já era o suficiente e ambos retornaram ao quarto. Ele deu a Supramati uma taça de vinho e ordenou-lhe que tomasse um banho. Agora, antes de iniciarmos alguma coisa, eu lhe darei uma folga para descansar. Vamos!
Nara espera-nos para jantar. Você mereceu a companhia dela, acrescentou ele dando uma risada. Supramati, como num sonho, seguiu Dakir. Sua cabeça estava tonta com todas as impressões vividas. Teria ele sonhado ou tudo havia acontecido de fato? Ele temeroso apertou com as mãos a testa, coberta de suor gelado, e em sua mente passou o pensamento: não teria ele perdido o juízo e assim já estava no manicômio, ou não teria sido criação de seu cérebro doentio toda aquela estranha epopeia com o elixir da longa vida e todas as consequências de seu encontro com Narayana? Uma sonora gargalhada de Dakir tirou-o das reflexões. Não se assuste. Você não está louco. Tudo, inclusive a sua encantadora esposa, é pura realidade. Um minuto depois já estavam no refeitório onde os esperava Nara. A dona de casa estava alegre e como sempre encantadora. Ela beijou o marido, mas quando ele quis contar-lhe sobre o que vira e ouvirá durante o tempo da ausência, Nara o interrompeu: vamos jantar. Suas impressões você poderá contar depois do jantar. Dakir deve tê-lo alimentado mal e você está com fome. De fato, o nosso cardápio deixou muito a desejar, brincou Supramati. Após o jantar, que Supramati achou delicioso, todos foram à sala de estar. Quando se acomodaram diante da lareira, Nara perguntou: e então? Você viu a Sua Excelência, o Senhor das Larvas? Como ele é bonito, não é verdade? Ele seria bem sedutor, não repousasse sobre ele essa responsabilidade nojenta. Você não quer me obrigar a ter ciúmes ao admirar tão abertamente a beleza do Rei das Larvas? Observou sorrindo Supramati, beijando a mão da esposa. Instantes depois ele arrematou: eu gostaria de formar uma noção melhor sobre as larvas. Tudo o que eu sei delas é muito pouco. Ara tornou-se séria. Larva, meu amigo, é Narayana, é um ser que, à semelhança da hiena, aproxima-se sorrateiramente de uma pessoa para alimentar-se de seu sumo vital, sugerir-lhe suas próprias paixões insatisfeitas e arrebatá-la ao sorvedouro da pobreza moral e padecimentos físicos. Aquele que você viu é um grande benfeitor da humanidade. Seu nome é desconhecido na Terra, ninguém sabe quantas vítimas conseguiram se salvar graças à energia daquele espírito, um trabalhador incansável que ajuda, salva e liberta os infelizes. Ele tem que ser visto em ação. Corajoso e frio, ele vence e submete a si os seres mais vis, perigosos, maléficos e asquerosos que vagueiam na atmosfera terrestre saturada de decomposições. A tarefa é nojenta. Imagine que você tenha que combater de frente os leprosos, e esta expiação, a que ele se propôs, às vezes, parece-lhe por demais pesada, mas ele busca forças em sua energia de ferro. Sim, na energia, e também na crueldade, observou Supramati. Naquele meio em que ele age, ambas são necessárias. Você nem pode imaginar o que acontece na primeira camada atmosférica que envolve o nosso globo terrestre. Você entenderá melhor quando fizer uma excursão a um mundo desconhecido. Será pior do que aquilo que você me mostrou em Veneza? Oh, sim. Ainda mais, porque é totalmente diferente, assegurou rindo Nara. Capítulo 4. Após 2 semanas dedicadas ao descanso, e que passaram num clima de animação, Dakir disse certa manhã que era hora de reiniciarem o trabalho, pois eles teriam que fazer a excursão ao mundo invisível, o que exigiria preparativos especiais. Ao entrarem no quarto contíguo ao laboratório, Supramati quis saber que tipos de preparativos seriam necessários para a viagem à zona do além-túmulo. Para penetrarmos no mundo invisível, é preciso, antes de tudo, livrarmos da carga do corpo. Supramati desatou a rir, mas Dakir prosseguiu imperturbável: e eu o entendo. Parece-lhe ridículo o que eu acabei de dizer, entretanto, a magia dispõe de recursos que nos deixam naquele estado, parecido com o de um morto, e é simplesmente impossível. Não é tão impossível como parece. Um estado semelhante acontece com os sonâmbulos, como se perdessem o seu peso e adquirissem uma leveza extraordinária. Muitos já viram como eles conseguem passar por aberturas, intransponíveis para os outros, galgar telhados e passear pelas cornijas em que mal cabe o pé de um homem. Em outras palavras, eles andam incólumes por onde quer que seja, contanto que não sejam assustados. A diferença é que nos sonâmbulos esse estado é involuntário,
eles não podem provocá-lo mesmo que queriam, enquanto que um mago dispõe desse recurso seguro e conhece as leis que devem ser acionadas, assim, ele alcança resultados bem melhores. Desta forma, o mago consegue praticar a levitação, andar pela água, diminuir as distâncias correndo na velocidade de um pé de vento e outras coisas. Nos Atos dos Apóstolos, cita-se o caso do mago Simão que se elevava no ar. Sim, mas com a ajuda do demônio? Sorriu Supramati. Ainda que fosse. Aos ignorantes e cegos, cheios de preconceitos, as forças desconhecidas sempre parecem obras do demônio ou contos de carochinha, observou com desprezo Dakir. Com a chegada da noite, Dakir levou Supramati a um quarto que este ainda não havia visto antes e fechou a porta atrás de si com tanto cuidado, que dessa não ficou um mínimo sinal por fora, a parede parecia inteiramente maciça. Aqui nós temos um laboratório preparado para a viagem que vamos empreender. O ar ambiente tem uma composição especial. Vamos sentar e conversar até meia-noite, até chegar a hora de eu lhe dizer o que fazer. Supramati olhou em volta, mas nada conseguiu enxergar. O quarto estava escuro, não havia nem velas nem lâmpadas acesas, apenas através de uma janela gótica penetrava uma penumbra noturna pálida. Junto à janela havia duas cadeiras. Dakir, que parecia conhecer o ambiente, levou o seu amigo perto da janela, eles se sentaram e começaram a conversar. A lua subiu e a sua pálida mas viva luz inundou o quarto, permitindo que Supramati o examinasse detalhadamente. A sala tinha um formato circular, praticamente do mesmo tamanho que o laboratório, no centro havia uma espécie de pavilhão com paredes de vidro. Mais adiante, no fundo, divisava-se uma piscina onde jorrava um chafariz, cujo jato brilhava em luzes coloridas ao luar. Quando o velho relógio do castelo bateu a meia-noite, Dakir levantou-se. Vamos! Precisamos tomar um banho. Ele despiu-se e rapidamente pulou na piscina. Supramati não se fez de esperado e seguiu o seu exemplo. Parecia-lhe que nunca se sentirá tão bem. A água não estava fria mas primava por seu incomum frescor. Ela parecia acariciar o corpo e fortalecer cada fibra do ser. O peito respirava com uma extraordinária leveza e todo o corpo parecia leve, flexível e forte como nunca. Supramati bem que ficaria por toda a noite naquela maravilhosa piscina, mas Dakir, após alguns minutos, ordenou, já é suficiente. Saia e se vista. Ele apontou para um objeto de tamanho não maior que um lenço dobrado em quatro, que estava sobre a mesa. Supramati olhou desconfiado para o objeto apontado e em seguida observou rindo, e escute, meu amigo. Uma pessoa do meu tamanho vai caber naquilo? Fique calmo. Sou tão alto como você e a indumentária está de encomenda. Veja só. Antes de tudo você deverá abri-la e colocá-la pelos pés. Balançando a cabeça, Supramati desembrulhou o pacote e tirou um traje parecido com uma malha, incluindo até um capuz para a cabeça. Entretanto, pelo tamanho, nele mal caberia uma criança de 2 anos. Sua desorientação aumentou ainda mais, quando Dakir vestiu o traje que se assentou facilmente em todo o corpo. Sem mais hesitar, Supramati começou a vestir a malha que se verificou extraordinariamente elástica. Era feita de um tecido muito fino e macio, como uma cambraia das mais delicadas, e a sensação era de se estar vestido numa pele acetinada. A malha sentou-se justa no corpo, sendo que não só os braços estavam cobertos mas também a cabeça, ficando aberto apenas o rosto. Não obstante, o traje não tolhia os movimentos, e apesar de toda a sua leveza, era quente como pele e pinicava a todo o corpo, como se da vestimenta irradiasse corrente elétrica. A sensação geral era de que a malha houvesse aderido à própria pele, adquirindo uma coloração cinza prateada. É até difícil imaginar uma roupa mais estranha que esta. De que é feita? Nunca vi nada parecido, disse Supramati, fazendo uma série de movimentos para certificar-se de que ela não os dificultava realmente. Oh! Existe muita coisa que você ainda não viu, meu caro Dr. Ralph Morgan. Esse tecido é difícil de ser encontrado em Londres. Nós o chamamos de pele dos espíritos, devolveu rindo Dakir. Com os diabos. Fiquei na mesma, meu caro mestre.
Então os espíritos trocam de pele feito as cobras, enquanto vocês aproveitam para traje de viagem ao reino das sombras. Exatamente. Esse traje é indispensável para embrenharmos nas cidades dos mortos, no espaço da quarta dimensão, explicou Dakir, abrindo uma das paredes do pavilhão de vidro e convidando o amigo a segui-lo. Supramati viu-se num quarto vítreo, iluminado pela suave luz azulada do luar. No centro havia uma mesa de vidro e duas cadeiras. Sobre a mesa, numa caixa aberta haviam-se duas taças, cheias de líquido flamejante da cor de safira e duas roscas doces. Sentemos e tomaremos ao êxito de nossa viagem, propôs Dakir, acomodando-se na cadeira. Ao dizer isso, ele secou de um gole a taça e Supramati seguiu-lhe o exemplo. O líquido que ele tomou parecia fogo, mas não ardia, seu gosto lembrava um forte vinho envelhecido. Mas o que realmente deixou-o admirado foi o gosto da massa escura. Ela derretia na boca, era suave feito mel, e de sabor e aroma lembrava rosas, lírios, baunilha e outros elementos cheirosos. Dominado por agradável languidez, Supramati recostou-se no espaldar da cadeira. Uma sensação de bem-estar jamais experimentada se apoderou dele. Uma brisa refrescante soprou-lhe no rosto e, em seguida, ergueu-o e balançando suavemente o levou ao espaço. Quanto tempo perdurou aquele inconsciente esquecimento cheio de deleite, ele não tinha a menor noção. Abrindo os olhos, ele viu que ainda estava sentado na cadeira, a porta do pavilhão encontrava-se aberta e atrás da soleira estava Dakir, mas a Supramati pareceu que ele estava pairando no ar. Vamos! Está na hora, disse Dakir. Supramati levantou-se e imediatamente soltou um grito ao perder o equilíbrio. Ele levantou-se no ar e deu algumas cambalhotas, e quanto mais ele tentava se pôr em pé, tanto mais se virava pairando no ar. Sem parar de dar cambalhotas, ele se debatia feito alguém que se afogava. Assustado, Supramati começou a gritar, enquanto Dakir ria feito um louco. Enraivecido pelas gargalhadas ofensivas do amigo e mentor, ele resmungou ofegante: e não é hora de rir, quando estou arriscado a quebrar o pescoço. Oh! Você não corre esse risco. Será que você se esqueceu de que é imortal? Atalhou Dakir sem parar de rir. Pegando Supramati pelo braço e apoiando-o, ele disse: ande pois, como você anda normalmente. Eles deram alguns passos juntos. Ouça! Observou Supramati. Eu não sinto nada embaixo, parece que estou andando sobre molas que se dobram aos meus pés. Chega! Não fale besteira, meu caro doutor. Você se esqueceu de que eu lhe disse que o nosso corpo perderia a gravidade. Agora estamos, por assim dizer, pairando no ar. Supramati olhou em volta. Ao ver ao redor de si um escuro espaço aberto, ele desvencilhou-se da mão de Dakir, soltou um grito surdo e começou a fazer esforço desesperado para se agarrar a alguma coisa. Que mania de gritar a toda hora! Por que é que você está gritando? Está com medo de machucar-se? Entenda que ao perder a gravidade você não poderá nem cair nem bater em nada, ainda que o joguem contra o chão. Ao finalizar as palavras, Dakir bateu fortemente em sua nuca. Supramati deu uma cambalhota e desceu até o chão, mas quase que imediatamente subiu, feito uma pena, até a altura de seu companheiro. Apesar da observação justa de seu mentor, ele não conseguiu conter um novo grito. Desta vez riu de seu próprio mau hábito e acrescentou, pegando Dakir pelo braço: já estou começando a me acostumar a manter o equilíbrio. Assim, podemos ir. Mas para onde iremos? Vamos conhecer algum planeta? Oh! Você ainda terá muito tempo para empreender uma viagem tão longa. Agora vamos nos limitar a fazer uma visita aos cinturões atmosféricos que cercam o nosso planeta, ao mundo ignoto ao olho de um homem comum. Eles se aproximaram da janela, que Dakir abriu acionando uma mola escondida na parede. Uma forte rajada de vento que invadiu o quarto jogou-os para trás, e em seguida, arrebatou-os para fora. Cerca de 1 minuto rodopiaram no ar. Tudo em torno deles assobiava, crepitava e soava estranhamente. Subitamente, a cinzenta atmosfera em volta se abriu num crepitar seco, deixando antever um espaço inundado de luz vermelha. Ao mesmo tempo, até os ouvidos de Supramati chega rançons caóticos e desafinados,
enquanto um sopro de ar fétido envolveu tolhendo-lhe a respiração. O que isso significa? Onde estamos? Indagou Supramati, olhando surpreso para o espaço infinito que se estendia diante deles, imerso em luz purpúrea. É o espaço da quarta dimensão, os domínios dos desencarnados, respondeu sorrindo Dakir. Consequentemente, neste momento nós somos uma espécie de defuntos? Não deixa de ser. Estamos penetrando no reino deles e vivemos impressão semelhante àquela que experimenta um espírito que abandona o invólucro carnal. Em meio a essa conversa, uma corrente poderosa continuava a arrastá-los com velocidade estonteante. Parecia a Supramati que eles se aproximavam de uma cidade cujas construções emergiam da penumbra avermelhada. Descendo com a mesma rapidez, eles se viram numa rua emoldurada por casas altas de contornos indefinidos. Em volta delas apinhavam-se homens e mulheres de todas as idades e posição social, inclusive crianças e animais. Todos corriam, empurravam-se e parecia estarem ocupados com alguma atividade febril. Nos rostos nutridos estavam congeladas expressões de preocupação, os olhos ardiam, mas era difícil entender para onde, de fato, corria aquela multidão. Estavam vestidos em diferentes tipos de trajes ou simplesmente cobertos em trapos pretos, mas a maioria estava nua e tinha aspecto repugnante. Muitos daqueles sujeitos ora sumiam dentro de casa, ora corriam de novo para a rua. São todos espíritos. Correto. Informou-se Supramati. Sim, nós viemos parar numa grande cidade, mas qual? Não sei lhe dizer, pois não estamos em condições de uma vida material e estou com dificuldade de me orientar de imediato. Assim, o que nós podemos ver bem são as casas invadidas por espíritos para satisfazerem, na medida do possível, os seus desejos carnais. São os descarnados que, como você vê, correm perdidos em todas as direções, invejosos dos vivos, cheios de todos os desejos animais. São criminosos indolentes, cuja vida passou inutilmente, que agora estão repletos de ódio e inveja em relação aos encarnados. E quem são aqueles que se atiram para todos os lados feito loucos, com olhar desorientado e assustado? São os tolos que não querem entender que estão mortos e procuram por suas casas. Mas vamos adiante. Aqui não há nada de interessante, acrescentou Dakir. Enquanto eles prosseguiam, já mais devagar, Supramati perguntou: por que a atmosfera que nos envolve está tingida em cor vermelha? É o reflexo das emanações carnais aqui acumuladas, respondeu Dakir, detendo-se diante de uma grande casa com entrada imponente. Sem tocar com os pés nos degraus da escada, eles entraram numa imensa sala, profusamente iluminada, onde estava em vias de terminar o banquete de um grande número de cavalheiros e damas. A mesa com prataria, louça de cristal e flores era uma desordem geral. A imensidão de garrafas vazias, os rostos vermelhos dos comensais, seus olhares embaciados e aflitos eram uma prova de que as oferendas de vinho em homenagem a Baco foram abundantes. Alguns homens dormiam roncando alto. Desta vez diante de nossos viajantes estavam pessoas vivas, ou melhor, encarnadas, como comprovava a vivacidade das cores, a definição dos contornos e a solidez dos corpos. Entretanto, em volta deles comprimia-se um grande número de criaturas repugnantes que pertenciam ao mundo do além. Elas grudavam-se aos encarnados e aos pratos de comida que estavam sobre a mesa. Os olhares vorazes que as criaturas lançavam para os comensais e para os restos da comida denotavam claramente o quanto nelas ainda estavam vivos todos os desejos carnais. Algumas encostavam seus lábios roxos à boca dos vivos, aspirava-lhes o sumo vital, o qual, em forma de um vapor rosado, partia-lhes da boca, dos membros e acima da cabeça. A alguns passos da mesa, refestelado na poltrona, estava um homem, ainda jovem, pelo visto mortalmente embriagado. Seu colete estava desabotoada, a gravata arrancada e o rosto pálido salpicado de manchas vermelhas. Envolvendo seu pescoço com os braços cheios de chagas, a ele estava abraçada uma mulher totalmente nua. Os longos e densos cabelos emaranhados envolviam-na feito uma capa de fumaça negra. Sua boca estava encostada na região onde estava o coração do homem. A mulher sugava com tanta força a vitalidade de sua vítima, que o rosto do jovem se cobriu de lividez cadavérica, o peito tremia e convulsões doloridas percorriam por todo o seu corpo. Em meio à algazarra, risos e animação do banquete ainda em curso,
ninguém parecia perceber que ele provavelmente estivesse sofrendo, debatendo-se como se fosse num pesadelo. Não obstante, o asqueroso ser dava sequência à sua ação criminosa, apesar dos esforços de dois homens em trajes negros, nos quais Supramati reconheceu os ajudantes do espírito denominado por Dakir de Rei das Larvas. Ambos, com visível aflição, estavam inclinados sobre o homem agonizante e empurravam a mulher, lançando sobre ela feixes de fagulhas elétricas, mas tudo era em vão. Ela, feito uma aranha, agarrou-se à sua vítima e se recusava a soltá-la. Então um deles levou até os lábios uma corneta escarlate que levava no pescoço, e ouviu-se um som penetrante. Imediatamente no ar surgiu um zigue-zague ígneo que reverberou com todas as cores do arco-íris. A larva estremeceu, mas, pelo visto, a sede do prazer era mais forte que o medo, pois ela com a fúria redobrada grudou-se ao jovem embriagado, cujo rosto se cobriu subitamente de rubor acentuado e a boca ficou semi-aberta, como se ele estivesse se sufocando. Neste instante, ouviu-se um silvo agudo e um leve crepitar. A 2 passos do repugnante casal deitado na poltrona, surgiu a figura alta do Rei das Larvas. Seu semblante intemerato era belo e terrível, seu olhar estava flamejante e severo, envolto numa auréola púrpura fumacenta. Ele ergueu o braço e uma flecha ígnea atingiu a larva na nuca. Ela virou-se como se mordida por uma cobra, mas não obedeceu à ordem de deixar em paz a vítima. Então um novo jato de fogo atingiu-lhe um outro centro nevrálgico e ouviu-se um sibilar, tal qual é produzido por água ao cair sobre um ferro em brasa. A mulher soltou um dilacerante grito rouco, prostrou-se na terra e rastejou até o domador. Só então Supramati viu o seu belo rosto, branco como giz, no qual em manchas sanguíneas se salientavam os seus lábios. Todos os vícios e paixões se refletiam então naquele rosto, deformado pela expressão de terror e ódio infernal. De chofre, ela deu um salto para trás e novamente se lançou sobre o jovem deitado na poltrona. Este soltou um gemido e levou a mão ao coração. Um olhar irado fulgiu nos olhos do Senhor das Larvas. A corda luminosa que pendia em seu braço desenrolou-se com a rapidez de um raio, envolveu a criatura asquerosa, amarrou-a e jogou no chão. Ao mesmo tempo, um feixe de fagulhas espargiu sobre a mulher. Ela rolava feito uma esfera negra, coberta de cerdas ígneas, uivando, assobiando e exalando um odor sufocante de cadáver. Imediatamente alguns auxiliares do Senhor das Larvas a agarraram e arrastaram para o espaço. Então o espírito virou-se para Supramati e o seu mentor. Minhas saudações, Dakir, e a você também, nosso novo companheiro. Deve ser a primeira vez que você presencia uma morte oculta, que os médicos naturalmente não irão aceitar, atribuindo-a ao infarto ou paralisia cerebral. Ah! Um riso de escárnio soltou-se de seus lábios. Em seguida, fazendo um sinal de despedida com a mão, ele desapareceu tão inesperadamente como viera. O olhar de Supramati, involuntariamente aterrorizado, deteve-se na poltrona. No rosto do jovem congelou-se a imobilidade da morte. Só então o estado dele chamou a atenção de outros, pois alguns dos presentes se inclinaram sobre o cadáver tentando reanimá-lo, enquanto outros, com rostos pálidos e aflitos, comprimiram-se em volta. Por que é que ele não quis salvar o infeliz? Você me disse que o Senhor das Larvas livra da morte inúmeras vítimas, indagou Supramati. Inúmeras, mas não todos. No caso, as condições eram por demais precárias. Exaurido pelos abusos, o organismo era uma presa fácil para a diabólica sacerdotisa dos vícios, atraída para cá por desejos impuros e emanações da orgia. Enfraquecida pela beberagem, a alma da vítima não teve forças para se defender contra o insaciável vampiro, sedento de fluidos carnais, e assim essa pessoa pagou com a vida pela sua loucura. O Salvador apareceu muito tarde, ele não conseguiu segurar a vida que se esgotava feito um rio, do interior do organismo exaurido pela devassidão. E quantas mortes semelhantes são registradas nos anais do universo? Concluiu suspirando Dakir. Qual será a sorte dessa alma que tão inesperada e obscenamente foi arrancada do corpo durante uma bacanal? Perguntou Supramati. Ela permanecerá em busca ávida dos prazeres tal qual o seu carrasco. Sofrega e eternamente insatisfeita, irá vagar pelos locais consagrados à volúpia, tentando tomar dos encarnados qualquer partícula que seja de suas sensações. Mas vamos!
Quero lhe mostrar o cemitério. Você ainda não viu com um olhar clarificado um lugar assim. Para você isso será um espetáculo muito interessante. Um minuto depois, Supramati divisou um imenso espaço cercado de muro e cheio de árvores, através de cujas folhagens se via uma infinidade de cruzes. Dos dois lados das alamedas arborizadas erguiam-se monumentos mortuários, luxuosos e humildes. Alguns tinham sido erguidos recentemente, outros, antigos, cobertos de musgo, estavam com as inscrições já gastas. Ao longe, viam-se as paredes brancas e a cúpula dourada de uma igreja. A lua inundava com a sua luz pálida o lugar da paz eterna, como chamam os homens, ainda que ele não dê nenhuma paz após a vida tempestuosa, pois ali, pelas alamedas, assim como antes pelas ruas, corria ou andava lentamente uma verdadeira multidão de seres preocupados, desorientados, lúgubres ou rancorosos. Junto a diversos monumentos, encontravam-se em pé seres cinzentos, vaporosos e de contornos indefinidos. Eles pareciam tristes e um tanto desorientados, outros, no entanto, conversavam exaltados. Entre os últimos, via-se que os seus rostos estavam desfigurados de ódio e inveja. Os rápidos olhares desafiadores, cheios de rancor, atravessavam a atmosfera, e os rolos de fumaça negra que os envolviam indicavam que as conversas nem de longe eram calmas e amistosas. Dakir deteve-se perto de um desses grupos e fez um sinal a Supramati para que ele ouvisse a conversa. Ali, separados por uma pequena distância, havia dois monumentos, diferentes um do outro. Um deles era uma magnífica capela de mármore branco, sobre a qual repousava um busto, representando um homem jovem e bastante bonito, mas de aspecto vil. Uma magnífica grade de bronze dourado cercava o monumento ornado por um grande número de coroas de metal e porcelana. O outro túmulo tinha um aspecto humilde e abandonado e, sem dúvida, estava esquecido. O piso de pedra era coberto de mato, a cruz de ferro estava meio caída, a grade tinha sinais de destruição. Nos degraus de mármore da capela estava sentado o original do busto e ouvia com escárnio o discurso ardente de um homem pálido e magro, com o semblante de uma ave de rapina, que gritava e gesticulava intensamente: "Você não tem com que se orgulhar, seu desprezível parasita", e se pavonear com o opulento monumento decorado com as flores. Em vez de me reprochar pela modesta cruz que se ergue no meu túmulo, você deveria lembrar que essa capela de mármore foi construída com o meu dinheiro, o mesmo que foi utilizado para sustentar a sua vida de farra, seu miserável, e da desprezível mulher que eu tirei da sarjeta e tornei minha esposa. Rai rai rai, fez o outro. Não deite a sua bilis, seu velho arpagão. Você sempre primou por modéstia, tanto que sua esposa, não desejando irritá-lo, ergueu-lhe um monumento bem ordinário. Eu sou diferente, e eu sempre gostei do luxo. Aliás, eu entendo seu rancor, você tem inveja dos lamentos e lágrimas que não se poupam em minha memória. O primeiro rio zombeteiro. Ora! Eu não tenho nenhuma inveja do amor e dos lamentos desperdiçados por você. Eles murcharam tal qual as flores frescas que sua boa mulher não tem trazido desde o dia em que encontrou um novo amante para consolar-lhe a velhice. Fique você enterrado 18 anos como eu e nem o seu nome será lembrado. Mas isso não tem nada a ver com a revoltante ingratidão da velha bruxa em relação a mim, seu benfeitor. Tenho vergonha dos meus conhecidos e daqueles que vêm me visitar, quando eles veem esta ordinária lápide e se convencem da falta de respeito que me tem a miserável. Ela não rezou por mim nenhuma missa de Requiem e eu, para minha própria ignomínia, tenho que correr às missas que são rezadas para outros. O proprietário da capela de mármore objetou sarcasticamente e a discussão aumentou, mas Supramati, sem ouvi-la, disse que não valia a pena escutar as altercações de dois patifes. Meu Deus! Será possível que os espíritos possam se vangloriar de monumentos tumulares e que tais bobagens, meramente terrenas, incitem neles rivalidades e provoquem discussões? Observou Supramati. Você sempre se esquece de que a morte diz respeito somente ao invólucro carnal de homens. Do calabouço carnal, que chegou ao estado da destruição, a alma se depara com todas as fraquezas e virtudes, um gabola, que não tem mais nada a contar do que vantagens, vanglória-se da elegância de seu túmulo ou suntuosidade de seu monumento. Em geral, como você vê, as pessoas imaginam erroneamente que além do túmulo reina uma absoluta impassibilidade e aniquilamento.
Todos os sentimentos humanos de um desencarnado, suas alegrias e infelicidades, afetam também o mundo invisível. Para você se convencer disso, escute o que se fala aqui. Olhe, por exemplo, para aquela mulher, marcada com uma cruz vermelha. É um sinal que indica que ela acabou, voluntariamente, com a sua vida. Aquela infeliz, como toda pessoa viva, sente a necessidade de abrir-se com alguém, e, ao encontrar uma alma simpática, confia-lhe a sua desgraça. A parte do cemitério onde eles estavam era bem mais humilde e os monumentos de mármore e bronze deram lugar às cruzes de madeira. Perto de um desses túmulos com uma simples cruz branca, totalmente coberto por flores vivas, estavam em pé duas sombras, a de uma suicida e a de uma moça de rosto triste e delicado. As vestes cinzentas da última eram cobertas por uma espécie de véu prateado e leve. A jovem, pelo visto, tentava consolar a sua interlocutora, um espírito sombrio e sofredor, vergando uma capa pesada e escura. Você não está em condições de entender totalmente a minha infelicidade, dizia amargurada a suicida. Você é uma pessoa feliz. Os seus pais e o noivo choram por você, flores frescas sempre lhe enfeitam o túmulo e os espíritos olham com respeito para esses indícios das recordações que você deixou para os outros. Por fim, você pode se deslocar livremente, e eu? O que eu já não passei? Sozinha, sem teto e sem comida, eu fiquei desesperada e acabei com a vida. Será que eu não fui suficientemente castigada pelo fato de ter sido infeliz, de que o bem mais valioso do ser humano, a vida, tornou-se insuportável, e eu me rebelei contra o destino injusto que me sentenciou sem motivos, negando-me um lugar ao sol, ao qual eu tinha tanto direito como todos os outros? Acredite-me, não é fácil morrer, quando em um jovem e forte organismo arde a vontade de viver e ser feliz. E a despeito disso, um destino funesto perseguiu-me até na própria morte. Os homens, tão cruéis como o próprio destino, negaram-me até um túmulo decente e enterraram a suicida, como se ela fosse um animal imundo, num canto do cemitério, sem oração, sem ao menos colocarem uma cruz sobre a terra que a cobre. No entanto, eu preciso de orações para depurar-me de miasmas que me sufocam, para livrar-me do fardo da matéria que habita no meu corpo fluídico que não pôde ser esgotado nem pela pobreza, nem pelas lágrimas e nem pela luta cruenta da minha existência terrena. Anime-se, minha pobre e infeliz irmã, disse em tom afável o espírito da outra jovem. Provavelmente logo irão rezar uma missa de Requiem por mim, então você vai comigo à igreja e nós rezaremos juntas. Os cânticos, o aroma do ládano, as orações e lágrimas dos presentes terão um efeito benéfico sobre você. Eu lhe darei apoio e vou rezar com você, e a misericórdia divina dissipará as sombras que a afligem. Depois, você não pode isolar-se. Reze e chame pelos amigos do espaço, eles virão para consolá-la. Não se amargure pelo seu túmulo solitário. Deus não faz diferença entre ele e o monumento mais suntuoso. A grama e as flores também crescem aí e junto delas vêm brincar as crianças, esses anjos terrenos que em sua inocência e despreocupação dançam e cantam sobre a terra que nos cobre, sem pensar na fatídica hora em que elas depositarão o seu fardo e tomarão lugar entre nós, uns, chorados por seus familiares, outros alquebrados, exaustos e esquecidos por todos. Pense em tudo isso, minha pobre irmã. Então o passado lhe parecerá menos amargo e você se esquecerá dele para pensar no futuro. Descansaremos aqui, sussurrou Dakir. Eu gosto destas cidades de mortos. Aqui a vida é bem especial, é o reflexo das ambições e vaidades terrenas, mas aqui também pairam, à semelhança de vapor prateado, os mais puros sentimentos espirituais, como, por exemplo, o verdadeiro amor, pois junto ao túmulo não há segundas intenções. Somente afeições francas e lágrimas sinceras acompanham o homem para o além, enquanto a infelicidade, que aqui se expressa, é mera essência de propensões que nada exigem e nada esperam, mas se ligam somente aos vínculos mortos das recordações do amor e do bem, que absorvem todas as ofensas e discordâncias. Para nós, o nosso estranho destino veda um descanso sob a terra para a preparação de uma nova vida, mas eu gosto destas cidades dos mortos, onde repousam tantas gerações extintas. Eu o entendo. Assim como você, eu gostava de visitar cemitérios para refletir. Em Londres eu costumava ir lá aos domingos. Na época eu era muito pobre e doente e a minha transferência para a eternidade parecia estar próxima.
Horas a fio eu pensava sobre a vida do além-túmulo, olhando para as lápides e cada uma delas se apresentava para mim um mistério. Sob cada montículo tumular, espreitava-se a essência da vida humana e a lápide ocultava dos mortais o seu epílogo. Que rico arquivo, pensava eu, seria aquilo para os romancistas caso fosse possível erguer as tampas e estudar as vidas desaparecidas, vidas verdadeiras, genuínas e não falsas como as crônicas de louvação. Quantas tragédias desconhecidas e aventuras extraordinárias teriam sido descobertas? Continuando a conversar, eles andavam pelo cemitério e examinavam seus habitantes quando, subitamente, Supramati gritou: "Olhe, daqui! O que é aquilo à esquerda?" Pode-se pensar que é uma espécie de procissão. Mas por que, então, entre aquela multidão se acham animais, bois, ovelhas e aves? E tudo aquilo geme, chora e reza. Não posso entender para onde se apressa toda aquela multidão tresloucada. Por acaso eles estão fugindo de uma iminente catástrofe? Dakir sorriu. Sim, haverá uma catástrofe fatal para qualquer ser vivente. Essa catástrofe é a morte. As pessoas morreram, mas os animais foram abatidos nos matadouros e os fluidos da decomposição atraíram-nos uns aos outros. Tanto uns como os outros não conseguem atinar a mudança inesperada da existência deles. Os mais infelizes são os descrentes. Ao se verem vivos e com todos os órgãos, eles teimam em acreditar que ainda se acham na terra e procuram avidamente por multidão, pois a solidão assusta-os. Outros procuram por amigos para pedir esclarecimentos a eles. Mas, uma vez que a maior parte ainda se encontra materializada, os fluidos da decomposição os unem e eles se formam em grupos, conforme você os vê aqui. Era com misto de curiosidade e medo que Supramati olhava para aqueles fenômenos, inéditos para ele. O mundo desconhecido no qual ele havia penetrado tão estranhamente o interessava cada vez mais. As recordações, no início vagas e em seguida cada mais nítidas, afluíram ao seu cérebro. Ele já havia estado ali, ele já vira aquele espaço imerso em luz sanguínea e havia passado pela sensação de medo e desorientação que se refletia nos rostos assustados daqueles seres que passavam ao lado dele. Mergulhado em seus pensamentos, Supramati não notava o tempo passar e ficou extremamente surpreso, quando eles retornaram ao túmulo da jovem mulher. Pelas alamedas sombreadas agora andavam pessoas vivas e o número dos desencarnados havia diminuído significativamente. Agora já é dia e todo tipo de pessoas vem visitar os túmulos de seus familiares, explicou Dakir. Aqui as mudanças do dia e da noite são imperceptíveis. Mas veja! Lá está vindo a família da jovem que nós vimos. Eles estão levando flores frescas. Ouça! Agora está claro e eu estou com medo que nos vejam. Uma vez que nós estamos pairando no ar, os pedestres poderão se assustar ao verem visitantes tão incomuns. Isso seria terrível. É melhor a gente ir embora. Fique tranquilo. Agora, graças às condições em que nos encontramos, ninguém conseguirá nos ver. Tranquilizado quanto a isso, Supramati começou a examinar os parentes do espírito que lhe sugeria simpatia. Era a família de um operário, composta de 2 homens, uma mulher de meia idade e 3 crianças, e 2 delas eram meninas, uma de 12 e outra de 10 anos. Todos seguravam flores nas mãos e começaram a enfeitar unidos o túmulo, tirando as flores murchas e envolvendo a cruz com grinaldas frescas. Somente a filha mais velha não participava no trabalho comum e vagueava perto do túmulo. Ela deteve-se pensativamente junto ao túmulo da suicida e depois se sentou na grama, junto ao monumento da irmã. Era uma criança dócil, pálida, magra e doentia. Seus olhos pensativos, que ardiam febrilmente, parecia atravessarem um mundo do além e toda a sua figura respirava a tristeza consciente e angústia de ser, cujo destino era morrer ainda nova. De repente, Supramati viu surpreso que junto da menina surgiu a figura indefinida da falecida e colocou-lhe a mão sobre a cabeça.